A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise do cenário político nacional, nós convidamos o cientista político José Álvaro Moisés, doutor em ciência política e professor titular na Universidade de São Paulo. E também é nosso convidado o cientista político da Empower Consultoria, Rogério Schmidt, doutor em ciência política. Agradeço muito estarem conosco. O carnaval terminou. Agora é o enfrentamento da realidade como está. Nem vou dizer como é, como está. E acabaram os dias de festa, de cor, de sons, de liberou geral e exibição do lado B. Né? Agora, eu quero ouvir, quando eu estava preparando a entrevista para conversar com os professores, eu pensei, para o cientista político, o que é o carnaval? Isso que nós assistimos nesses últimos dias. Rogério Schmidt. Puxa, agora você me pegou de surpresa, Maria Lídia. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, não. Eu acho que, como para as pessoas de qualquer atividade, né? Tem aqueles que curtem mais o período da folia, tem outros, como é o meu caso, que são mais... aproveitam para descansar, colocar leituras, pesquisas em dia. Do ponto de vista político, é um período de ostracismo total, né? Não acontece nada, o Congresso mesmo, que é o tema principal da nossa conversa, só vai voltar a trabalhar na semana que vem, ainda consegue emendar ainda o restinho dessa semana, né? Então é um período que não tem muita notícia, não tem muitos fatos importantes, mas tem uma expectativa muito grande em relação ao que pode acontecer aí nesse primeiro semestre. Olhando, né, tudo que a gente viu nas ruas, eu nem falo das escolas de samba, que em algo assim mais elaborado, mas numa explosão, parece catártica, de dança, de alegria, de tudo isso, e inclusive de expressões de satisfação e de raiva também aparecendo ali, uma coisa espontânea. As músicas, o tom político. O que é o carnaval? O carnaval tem um embasamento político, tem um significado político, Zé Álvaro Moisés? Olha, Lígia, eu acho que em primeiro lugar tem um significado cultural, de expressão cultural. É uma forma que ao longo do tempo no Brasil, principalmente setores populares, mas não só, encontraram para, através da música, da dança, não é, ter um processo que é de identidade. Agora, é digamos assim, é uma festa muito ampla, aberta e muito livre. O que significa que as pessoas, como você disse, têm uma explosão de alegria, às vezes alguma coisa de raiva, de ódio, embora eu acho que tenha havido pouco isso. Houve um ou outro incidente aqui em São Paulo, no Rio, mas não é uma coisa generalizada, não é? E, embora seja uma coisa muito livre, de uma maneira geral, ao contrário desse tweet do presidente Jair Bolsonaro, que foi divulgado, que eu considero uma coisa de extremo mau gosto, extremamente duvidosa que uma autoridade de um país fizesse uma coisa dessa natureza. Ao contrário disso, de uma maneira geral, o carnaval, as pessoas brincam, as pessoas estão se divertindo. Não tem essa dimensão que pareceria generalizada de uma coisa... Não foi. Nós vimos as imagens, né? Nas ruas, nas diferentes cidades. Não teve isso. Não teve. Então, se teve, foi exceção das exceções. É até uma coisa estranha do ponto de vista político, isso que o presidente fez. Se você considerar que em São Paulo, os blocos reuniram milhões de pessoas. No Rio de Janeiro já fazia isso. Então, ao, digamos assim, Salvador, aquele povão na rua. Salvador, Pernambuco. Isso. Ao qualificar os blocos desta maneira, o presidente se colocou contra essa multidão. Agora, foi muito bom, professor Zé Álvaro Moisés, ter tocado nesse vídeo, que é o assunto do dia, né? Nem é o vídeo, o ato do presidente da República, a autoridade maior do país, ter divulgado em rede social dele um vídeo obsceno, está sendo chamado, inclusive, reconhecido como um vídeo pornográfico. E, assim, os comentários, né, desde que o presidente faltou com o decoro imposto pela autoridade institucional que ele representa,
E aí eu quero saber se, no entender de vocês, na análise política, Bolsonaro quis promover um ato político com uma finalidade princípio assim, objetivo, ele quis alcançar alguma coisa com isso, ou foi apenas expressão de baixo nível, de extrema vulgaridade dele próprio? Assim, eu acho que esse episódio todo, ele é um show de horrores, quer dizer, o ato em si, não é? Como também o fato do presidente da República utilizar uma rede social, onde ele alcança milhões de pessoas para dar publicidade a isso, né? Teria sido muito melhor que não tivesse feito. Agora, mas ele ganha alguma coisa do ponto de vista político com isso? Era o meu ponto, quer dizer, a gente pode acusar esse episódio de tudo, menos de que foi surpreendente. A gente não pode esquecer que a pauta de costumes foi uma pauta muito importante na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, né? Certamente foi um fator que trouxe muitos eleitores para a sua campanha. Né? Antes então, até, né? Aquela questão com a deputada Maria do Rosário. Então, talvez tenha sido quer dizer, acho que não acho que tenha sido casual, não acho que ele, vou sentar aqui e escrever um negócio. Ele certamente deve ter se aconselhado, talvez não tenha recebido os melhores conselhos possíveis, né? Mas acho que foi um aceno, né, para digamos, uma outra área do governo que não é a área estritamente das reformas, da reforma da Previdência, a parte mais econômica, né? Agora, veja que isso, num certo sentido, é uma indicação do despreparo do presidente Jair Bolsonaro. Porque se ele quiser fazer isso que o Rogério está dizendo, com o que eu acho que seria uma possibilidade interessante, de alguma maneira abrir um debate que envolve costumes, moral, não é essa a maneira de fazer. Inclusive, se chocando com leis, não é? A divulgação de atos dessa natureza é previsto como crime em lei, em particular porque diz respeito a você manipular a pessoa. Você pode tomar medidas contra as pessoas que, digamos, cometeram atos obscenos, mas a divulgação em si é um problema. Então, do ponto de vista da chamada liturgia do cargo, da importância que o cargo da presidência tem, e eu reitero esse ponto do Rogério, na intenção de abrir um debate com a sociedade, a pergunta que todos fazem é: essa é a maneira de fazer? Quer dizer, nós vimos uma sucessão de coisas parecidas com essa, praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que leva a essa imagem do despreparo. Em algum momento, quando o ex-deputado Jean Willis resolveu renunciar, ele fez uma nota também de mau gosto. O diálogo com o ex-ministro da Casa Civil também não foi propriamente construtivo, não é? Então, o Rogério diz, talvez não fosse uma coisa de surpresa, mas eu me surpreendi porque eu estou imaginando que o presidente está se preparando para o embate no Congresso Nacional de um tema extremamente prioritário, que é a reforma da Previdência e a retomada da economia do país. Quer dizer, um compromisso dele próprio, né? O compromisso dele. Você perguntou, nós como cientistas políticos, eu fiquei chocado porque eu digo, o país está diante de questões tão importantes e prioritárias e o primeiro mandatário do país se submete a essa imagem pública que inclusive está sendo explorada negativamente no exterior. Vários veículos de comunicação de massa no mundo inteiro estão surpresos. Como é que o presidente do Brasil faz uma coisa dessa? Agora, é preciso aguardar também o desenrolar desses acontecimentos, né? Quer dizer, o Congresso está em recesso, como a gente falou, eu não vi ainda manifestações sobre isso das principais lideranças partidárias, dos presidentes da aquele Câmara, tal do vídeo que o Bolsonaro divulgou, ele já está de alguma forma indisponível, embora postado, você não consegue acionar, porque foi considerado como uma peça sensível. O que não se sabe é se foi ele próprio, na rede social dele, que fez isso, ou se é a própria rede social. Foi o Twitter? Aparentemente sim. Foi. Pelo que eu li hoje. Mas ainda não tínhamos essa resposta de se foi ordem, né, da rede social ou
se foi um ato próprio dele de um recuo, digamos. Né? Agora vamos ver também qual vai ser a vida útil dessa crise, digamos assim, né? Será que semana que vem... Ou se vai ser crise, né? Será que semana que vem... Termina, hoje é quarta-feira de cinza. Estaremos ainda falando sobre aí esse assunto? Não sei, é possível que não, é possível que sim. Né? Não sabemos, até agora, os únicos protestos assim, vindos do meio político estão vindo do PT, dos partidos que foram contra o Bolsonaro na eleição. Né? Se essa crise... Não, e defesas de também, aliados deles, cientistas políticos já, Roberto Romano, juristas. Miguel Reale Júnior fez digamos, uma declaração extremamente cuidadosa do ponto de vista jurídico, dizendo, olha, infelizmente nós estamos diante de uma situação que pode suscitar até um processo de impeachment, porque por causa do rompimento do decoro do cargo. É que as pessoas no Brasil não dão toda a importância a isso. Né? O decoro do cargo significa que uma autoridade que recebeu um mandato para dirigir o país tem uma relação com a sociedade que tem que levar em conta todos os aspectos construtivos de como você mobiliza, traz a sociedade para o debate, para as coisas. Não é dessa maneira que se faz. Mas o próprio presidente da República, ele tirou aí uma carta de seguro, porque ele declarou que ele se sentia, não foram essas as palavras, mas o que ele quis dizer, isso é constrangido em divulgar aquele vídeo que o havia impressionado. Ele disse que não se sente bem. Né? Ele não se sentia bem, mas ele fazia questão que as pessoas vissem para definir, tirar suas conclusões e quais eram as suas prioridades. Aí eu já não entendi mais nada. Porque prioridade não cabia aí. Maria Lídia, o problema é que essas pequenas sinalizações, num caso, no outro caso, vão dando uma imagem de alguém que, diante de prioridades que são estratégicas e enormes, se deixa submeter por essas pequenas coisas. Não é uma boa imagem. E é por isso que, de certa maneira, a figura do vice-presidente Hamilton Mourão está crescendo. Mas está quieto, hein? Nesse assunto não abriu o bico. Eu não acho... Não falou. Eu não acho que a agenda... Até agora. Eu não acho que a agenda econômica e essa pauta de costumes cultural sejam necessariamente contraditórias. O governo pode, ao mesmo tempo, buscar se capitalizar nas duas frentes, não é? Independentemente da avaliação de mérito que a gente possa ter sobre se está certo, se não está, se vai ser aprovado, se não vai. Eu acho que o governo Bolsonaro tem só 2 meses, ainda tem 3 anos e 10 meses pela frente, e eu acho que não dá para esperar que seja diferente. Me parece que a pauta da Previdência é decisiva, e acho que isso está claro para o Palácio do Planalto, mas eu não acho que o presidente vai deixar de sinalizar. Bom, eu vou querer chegar na pauta da Previdência, mas antes, aconteceu uma coisa muito interessante nesse ano. As 2 campeãs de São Paulo e Rio, tanto a Mancha Verde em São Paulo como a Mangueira no Rio de Janeiro, tiveram no seu samba enredo. A Mangueira, ela arrebatou aquele público com aquele samba enredo que trazia o resgate da memória de heróis nacionais, a referência ao assassinato da Marielle Franco, e num samba enredo com uma letra muito bonita. E isso arrebatou, de fato, e de cunho político, crítico, muito forte. Bom, a Mancha Verde também fez aí todo um samba enredo com referência à escravidão, aos direitos de negros e das mulheres, de cunho político também um samba enredo. Eu quero aí colocar para vocês isso, se escola de samba tem força política, arrebatando a multidão daquele jeito e levando a uma identificação com fatos, com circunstâncias vividas e que vivemos. A pergunta que eu faço é quantos votos no Congresso tem a Mangueira ou a Mancha Verde? Quer dizer, acho que a Mangueira arrebata o público qualquer que seja o seu enredo, tá certo? Sempre foi assim e sempre será assim. Não o verde rosa que arrebata? Sim. Não é o conteúdo, a Mangueira é o Corinthians, é o Flamengo, quer dizer... mas ela já foi até rebaixada, povão, coitada. Né? Quer dizer, já houve um momento que não foi assim. Eu não acho que o resultado do desfile das escolas de samba tenha qualquer efeito sobre a conjuntura. Não, eu nem falo do desfile, eu estou falando da mensagem. Eu não acho que a questão da mensagem das escolas de samba tem uma relação com o Congresso. São duas coisas completamente diferentes. Ou com o cenário político. Agora, com o cenário político, tem no seguinte sentido, não é trazer para o debate público a questão de direitos
como no caso do assassinato da ex-vereadora Marielle. Não é? Trazer de novo, indicando isso, ao lado de uma memória do que foi, do que é o legado da escravidão no Brasil. Todas essas questões são muito importantes do ponto de vista de formação de identidade, de avanço no sentido de percepção. Não quer dizer que isso é contra o governo, que tem que ser contra o governo A ou contra o governo B, mas é a favor de uma perspectiva de identidade que é muito importante. Agora, eu diria que quando você tem um desenvolvimento, não é, dessa temática da identidade, você tem uma pré-condição de participação política que pode ter efeito de pressão sobre o Congresso Nacional. Bom, o certo é que a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Então, agora, eu acho que a grande questão é, em primeiro lugar, o presidente da República e o seu governo coordenarem a construção de uma base parlamentar sólida no Congresso Nacional. Até agora isso não existe, vamos ser claros. Eu não sou, como cientista político, está dizendo isso. Líderes inclusive do próprio governo estão dizendo. O presidente da Câmara está dizendo. Agora a hora de fazer política. O líder do Democrata está dizendo. Um dos líderes do PSL também fez menção a isso. Então, esse é o grande tema a que o presidente tem que se dedicar. É uma tarefa enorme. Dada a importância da reforma da Previdência, não só para o sucesso do governo dele, para o país. É uma coisa muito importante para o país. Então, esta tarefa deveria galvanizar, digamos, o seu trabalho, o seu apoio. E eu diria, Maria Lídia, para um aspecto importante ligado a isso, não acho que foi uma boa, já na primeira reunião com líderes partidários, fazer uma abertura e dando indicação de que pode modificar pontos essenciais da reforma, como ocorreu na reunião do Bolsonaro com os líderes na semana passada ou há 10 dias atrás. Quer dizer, abrir isto a esta altura, antes de iniciar o processo de negociação, é dar um tiro no pé. Agora, Rogério Schmitt, ainda com Drummond, no meio do caminho tem uma pedra? Tem várias pedras, né? Como até já apareceu aí no jornal, a reforma da Previdência, que é a menina dos olhos do governo e que é algo que precisa ser reformado mesmo, todo mundo sabe Mas a disso. reforma seria pedra? Não, tem uma tramitação, né? O governo, Sim. claro, certamente hoje o governo não tem 308 votos, que é o que ele precisa para aprovar a reforma na Câmara, né? Que é onde ela começa a tramitar. E onde é que a coisa empaca? Então, mas por outro lado, a gente sabe que até chegar no plenário, isso deve acontecer na melhor das hipóteses, aí lá para junho, né? Ela vai passar ainda na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois numa comissão especial, né? Então o governo vai poder ter tempo pela frente para construir maiorias, primeiro nesses dois colegiados e depois no plenário, né? E para isso precisa saber fazer algo que não tem sabido fazer até agora, que é negociar com os partidos políticos. Bom, mas de qualquer forma, nós temos agora um minuto, assim, Bolsonaro já determinou para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o comando ali da articulação política com as várias bancadas, e isso pode ser um indicador que Bolsonaro caiu na real e entendeu que um chefe de executivo, para governar, tem que estar aberto à coalizão de partidos? Eu acho que sim, eu acho que você usou uma expressão que faz todo sentido. Num certo sentido, o presidente e o governo estão caindo na real, no sentido de que, na estrutura do sistema político brasileiro, que acabou sendo designado por esse título, presidencialismo de coalizão, o mecanismo da coalizão passa pelo papel do Congresso e dos partidos. Vamos ser claros sobre isso. Coalizão existe em qualquer governo. Os governos, para governarem, se o partido do presidente não for majoritário, ele tem que fazer coalizão. Agora, no caso brasileiro, o Congresso tem muito poder nas concessões e nas aprovações para o presidente. E o presidente tem que entender isso e tem que entrar em diálogo com esta realidade. E nós vamos ter que esperar para ver, né, o desdobrar dos fatos, a quantas estaremos nas próximas semanas, na semana que vem, porque não dá para a gente intuir
e supor. Como disse há pouco o Rogério Schmidt. Eu agradeço muito, nosso tempo terminou, estou sendo avisadíssima aqui que 30 segundos que haviam nos dado já acabaram. Muito obrigada pela entrevista, por essa reflexão e vamos aguardar o desenrolar dos fatos e espero tê-los de volta. Muito obrigada, boa noite. Luciana.